Senhor, aqui é Pastor Luiz Lima da New Time Church em Marlborough, trazendo mais uma mensagem para você da parte do Senhor. E hoje esta mensagem se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 47 até o 49. Diz assim a minha versão: Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou. E foi grande a ruína daquela casa. Jesus fala aqui através de uma parábola sobre dois homens e sobre as suas atitudes. Dois homens que edificaram as suas casas e aparentemente as duas casas eram iguais. As diferenças entre as duas casas só foram reveladas quando sobrevieram sobre elas as provas. Então aquilo que era oculto foi revelado. A primeira casa ela foi atingida pela enchente e pela sua correnteza, mas ela permaneceu firme, porque os seus alicerces não estavam firmados em algo superficial, mas estavam profundamente firmados sobre a rocha. A segunda casa, que era aparentemente igual à primeira, ao ser atingida pela mesma chuva, pela mesma enchente, pela mesma correnteza, ela imediatamente desabou, porque a sua fundação era apenas superficial. A diferença entre as duas casas estava na atitude de quem as edificou. Enquanto o primeiro cavou fundo até encontrar a rocha, para somente então começar a edificar a casa, o segundo se contentou com algo superficial, algo que não exigia esforço, que não exigia nada da parte dele. A parábola começa com 3 verbos e eles fazem todo sentido. Os verbos são vem, ouve e pratica. 3 ações. Os 2 homens vieram, os 2 homens ouviram, mas somente um pôs em prática aquilo que ouviu. Há uma frase que diz o seguinte: aprender algo exige prática e prática exige repetição. Eu fiz umas contas aqui e eu queria que você me acompanhasse. Nós temos 7 dias na semana, cada dia com 24 horas. Isso faz um total de 168 horas. Considerando que, em média, você dorme em torno de 6 horas, então seriam 6 horas vezes os 7 dias, 42 horas. Então, durante a semana, você dorme em média 42 horas. E está acordado 126 horas, ou seja, 75% do seu tempo você está acordado. Vamos supor que nos seus deslocamentos, sejam ele para o trabalho, ou para a escola, ou para algum outro lugar, você gasta em torno de 2 horas por dia. Eu sei que alguns gastam mais, outros gastam menos, mas vamos ter uma média de 2 horas por dia. Então seriam 14 horas semanais, e isso seria algo de 11% gasto durante a semana me deslocando de um lugar para o outro. Vamos lá agora entrar para dentro da sua casa. Vamos dizer que você gaste 1 hora de banheiro por dia, entre banho e suas outras necessidades. Durante 7 dias seriam 7 horas, e que equivale a 5% do seu tempo semanal. Mais 1 hora de refeições, mais 5% durante a semana. Digamos que você trabalhe numa média de 50 horas por semana, e aqui eu sei que alguns trabalham menos, outros trabalham mais, mas vamos pegar a média de 50 horas por semana. Isso seriam mais 40% do seu tempo. Agora olhe comigo, o culto durante a semana, nesse período em que estamos passando, é de apenas 2 horas. Isso perfaz somente 1% do seu tempo semanal. Se você ainda estiver envolvido em algum departamento, vamos dizer que tem mais 1% aí. Então são
2% durante a semana que você dedica à casa do Senhor. Restam 45 horas, ou seja, 35% do seu tempo durante a semana. Analise comigo que se nós fôssemos dar o dízimo do tempo, já seria muito mais do que simplesmente esses 4%, esses 2%, aliás, dedicados durante a semana com ensaios, com reuniões e com o culto dominical. Faltariam ainda 8%. O dízimo do tempo seria algo em torno de 12 horas e meia por semana. Agora me diga o seguinte, como é que com apenas 2% do seu tempo dedicado ao Senhor, ao ouvir a sua palavra, ao cumprir os dois verbos, vir e ouvir, você conseguiria mudar hábitos que durante os outros 98% do teu tempo você está formando? Como que 2% pode competir com 98%? Talvez com 10% houvesse alguma diferença nisso. Mas, para encerrar, eu queria fazer um comentário. Normalmente nós criticamos a igreja, nós criticamos e reclamamos da falta de tempo, nós criticamos o país onde nós estamos, a família, nós criticamos até o pastor. Mas nós esquecemos de olhar no espelho e ver que nós mesmos não estamos obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou. E sendo assim, não vai funcionar. Se eu não fizer aquilo que Ele me orientou a fazer, não vai dar certo. É ilusão termos hábitos errados esperando objetivos corretos. Não vai funcionar. Nós agimos como aquele homem que aparentemente fez a casa toda certinha, mas no oculto, nos bastidores, não haviam alicerces. Eu queria te dar um conselho. Tire um tempo para você orar, tire um tempo para você ler a palavra, e daquilo que você lê, escolha alguma coisa e põe em prática durante o seu dia. Torne isso uma rotina, para que se torne um hábito. Não precisa escolher muita coisa, pegue apenas uma coisinha e trace como meta durante o seu dia repetir e repetir e repetir e repetir. Se você leu lá, não mentirás, pegue somente aquilo e durante o dia, toda vez que você tiver aquela tentação de fazer aquela mentirinha santa, você vai lembrar e vai colocar em prática. Não vou mentir. Eu vou colocar em prática aquilo que o Senhor está me dizendo para fazer através da sua palavra. E somente assim eu poderei haver mudança. E quando isso já fizer parte de mim, eu passo para outra. Assim que eu vou ouvindo, vou colocando em prática. Eu vou ouvindo e vou colocando em prática. E aquilo vai fazer parte de mim, vai mudar, vai se tornar um hábito. A minha rotina de repetição vai se transformar em hábito. E isso vai transformar a minha vida. Mas não esqueça também de, além de você orar, além de você ler a palavra diz que não deixeis de congregar como fazem muitos. Ou seja, é na igreja onde você vai pôr em prática o exercício da comunhão. E é ir à igreja e fazer o seu sacrifício racional que você vai pôr em prática os aprendizados que o Senhor lhe deu. João 3:21 diz assim que quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Não faça como aquele homem que não cavou fundo e construiu uma casa somente de aparência, mas que quando sobrevieram as lutas, derrubaram a sua casa. Faça como aquele outro homem que teve o esforço de cavar fundo, de repetir e repetir e repetir, até que ele encontrou a rocha. E sobre esta rocha ele fundamentou a sua casa. Que essas palavras possam entrar no seu coração, que possam transformar a sua vida. Que você possa ser o homem chamado prudente,
e reproduzir aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Que você possa vir, que você possa ouvir, mas que você não se esqueça de colocar em prática. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conforte e console o seu coração e lhe dê a sabedoria de colocar em prática as palavras do Senhor Jesus.